dependência emocional, entendo o que é e como reverter, né? Basicamente, a dependência emocional, já foi falado. Olá, Marisa. Estou aguardando Daniel. Daniel, vamos lá. Aguardando. Voltando. Vamos lá, então? Vamos. Marisa, seja bem-vinda, Marisa. Pode ficar à Marisa também vontade. é assistente social. Ótimo, que bom, Marisa. Seja bem-vinda. E participe da nossa live, fazendo perguntas, concordando, discordando, complementando, tá bom? O contraditório, muitas vezes, é melhor do que o apoio de uma ideia. Verdade. Pati Gomieri também, seja muito bem-vinda, Pati. Vamos lá, Gileuza, fique à vontade. Dando continuidade, né, sobre o assunto que estamos abordando, uma das perguntas também, assim, bem curiosas, é qual os sintomas, né, os principais sintomas para você saber que você já abordou, você já falou, mas assim, que seja mais específico, quais os sintomas que você identifica que realmente você precisa de ajuda. Você já falou, mas fosse assim, bem mais específico, para que a pessoa entenda que realmente está precisando de ajuda e busque, né, o profissional adequado para poder ajudar e sair dessa dependência. Em alguns artigos que eu li, eu vi a dificuldade da maioria das pessoas de realmente entender que são pessoas dependentes emocionalmente e que como curar, como sair dessa situação. Toda dependência é uma doença, né? Tem a dependência química, que é muito assim, como é que eu posso assim falar? Que é uma das coisas mais difíceis de ser trabalhada. Eu digo na experiência enquanto assistente social, enquanto profissional, que trabalhei com algumas pessoas dependentes do álcool. Então, assim, foi muito complicado, muito difícil. E também muitas pessoas me procuram, até mesmo, às vezes eu dou uma de psicóloga, né, conversando com elas justamente sobre a questão da dependência emocional, de não conseguir sair de um relacionamento abusivo. Né? Ela se torna altamente dependente e, às vezes, ela reconhece, a gente faz o encaminhamento para o profissional adequado, mas ela abandona o tratamento. Então, essa é a dificuldade. Porque sempre vem, como eu já mencionei anteriormente, a questão do perdão. Quando você ama alguém, ou quando você depende emocionalmente daquela pessoa, que ela vem com perdão que você quer ouvir, né? Ou que você aguarda daquela pessoa. Ah, perdoa, não vou fazer. E termina fazendo novamente. Então, eu queria que você falasse, assim, bem específico sobre os sintomas principais, para você saber que realmente precisa de ajuda. Ok. A questão da dependência afetiva ou dependência emocional, ela não acontece em um momento dentro de uma relação amorosa entre um homem e uma mulher. Ela é apenas uma evidência do que já existia e que agora está se demonstrando de uma forma mais evidente. Geralmente a dependência afetiva, ela começa lá na infância, principalmente quando ela não se sente amada pelos pais, quando ela não se sente apoiada pelos pais. A dependência começa de lá. Então ela vem crescendo, ela busca alguém com quem ela possa se apegar e finalmente surge um homem. E esse homem, devido a essa dependência, como ele surge como salvador da pátria, muitas vezes, ela então, emocionalmente, ela se cega para não ver os seus defeitos com a intenção de não se sentir culpada em dar prosseguimento àquela relação. Antes de eu me relacionar com uma pessoa, eu tenho que ser capaz
de me perceber como um dependente ou não. Alguém fez uma pergunta, vamos ver se de repente pode estar dentro do que nós estamos falando. Paty Gomieri, acredito que uma pessoa com uma boa autoestima, ter bom autoconhecimento. Tudo bem. Minha amiga Sabrina também acabou de entrar. Sabrina, seja muito bem-vinda. Rosenice Moura também. Então, voltando, auxilia no processo de relacionar bem, completando. Ok, Paty? Muito obrigado pela sua colaboração. Então, Girleusa, toda a dependência afetiva, ela não acontece em um momento. Ela acontece como consequência de vários momentos anteriores. Geralmente, uma pessoa que tem uma dependência afetiva por um homem, até por um determinado animal, por um objeto, por um filho, por uma filha, essa dependência afetiva ela já existe há muito tempo atrás. Agora está apenas se concretizando de uma forma mais notória, porque nós estamos observando um homem que está subjugando uma mulher, às vezes também o inverso ocorre, não é somente do homem para com a mulher, às vezes é de uma mulher para com um homem. Eu já presenciei casos inclusive foi um casal, paciente meu, de um outro estado que não é de Pernambuco, eles não têm o meu Instagram, então eu posso falar tranquilamente sobre esse assunto. Ela oprimia a ele, ela traía, ela o menosprezava, ele queria sair da relação e ele não conseguia. Até que ele chegou ao ponto e veio me procurar, disse, doutor, eu não aguento mais. Eu não consigo me afastar dessa mulher. E ele pensava dessa forma porque ele acreditava que ele não seria capaz de encontrar uma outra. Então, essa dependência dele, depois nós fomos estudar um pouco mais a fundo, começou lá atrás. Porque ele não acreditava que fosse possível alguém amá-lo da forma como ele era. Ele então se relaciona com essa pessoa e acredita que ela é a única que existe no mundo que possa de fato amá-lo. Mas não era amor, era uma exploração do sentimento dele. E foi um pouco complexo ele chegar a esse ponto de recobrar forças, se ele realmente dependia dela ou não. Mas essa sintomatologia que qualifica o transtorno de personalidade de dependente, ele começa exatamente assim, tá ok? Primeiro ponto, eu responsabilizo o outro pela minha felicidade. Eu passo a acreditar que a minha felicidade depende de eu estar com uma pessoa. Isso não é felicidade. Felicidade não é quando eu estou com alguém. A felicidade, às vezes, se confunde com prazer. A minha relação com uma pessoa produz prazer. E prazer não é felicidade. Sexo dá prazer, mas não produz felicidade. Um ganho de um carro, de objetivo na vida, produz satisfação, mas não causa felicidade. A felicidade tem a ver, não é nem com alegria. Felicidade não é eu estar sorrindo, é eu estar em paz. Então eu faço uma pergunta, quanto vale a sua paz? Quanto vale você estar em paz consigo mesma? Será que eu me relacionar com uma pessoa que tira a minha paz vale a pena? Será que o preço muitas vezes não está sendo muito alto? Então, voltando para a sua pergunta, se eu, para me sentir bem, dependo de uma pessoa exclusiva, esse pode ser um sintoma de uma dependência emocional, de uma dependência afetiva. Primeiro sinal. Segundo sinal, quando eu me submeto completamente ao outro, quando eu mesmo me proponho um escravagismo, eu me proponho a ser escrava do outro, ou quando eu me proponho a ser escrava da pessoa com quem eu estou me relacionando, eu vivo para servi-lo. O outro é o mundo sobre o qual eu vivo.
Ou seja, eu não vivo se não for por intermédio do outro. Tudo que existe em mim, todos os meus planos, é em função dessa outra pessoa. É por isso que eu falo para algumas mulheres também, que elas estabeleçam planos de vida, objetivo de vida, sem contar com o seu parceiro. A partir do momento que uma mulher, tudo que ela faz é em favor dessa relação, ela está correndo o risco de um grande desapontamento. Porque todos nós somos completamente vulneráveis. Alguns mais, outros menos. Então, eu me dedicar completa e absolutamente a uma outra pessoa, eu posso pagar um preço muito alto. É interessante que a Bíblia fala o seguinte: amai o teu próximo como a ti mesmo. Não fala em eu me amar mais do que o outro, ou amar o outro mais do que a mim. É amar os dois na mesma medida. Então, à medida que eu quero o bem do outro, eu também devo prezar pelo o meu bem pessoal. Então, essa mulher que se relaciona com um homem, ela deve estabelecer objetivos, planos, distração, lazer, sem a participação dele. Outro detalhe também é quando ela se sente vazia quando o companheiro não está em casa. Outra questão também que pode servir como um emblema que caracteriza a esse transtorno de personalidade dependente é quando ela tem um excesso de ciúmes. O medo da perda. Esse medo da perda. Eu disse para você e volto a repetir. Relacionamento é uma possibilidade, não é uma garantia. Nem dele para comigo, nem de mim para com ele. Então, quem entra em um relacionamento deve compreender que está assumindo um contrato de risco. E às vezes os riscos são muito grandes. Mas se eu percebo que eu deposito no outro o sentido da minha existência, que eu não tenho vida se não for com essa outra pessoa, que eu não tenho objetivo a não ser que seja com ele, que eu dependo dele para ir nos lugares, que eu dependo dele para tomar decisões, que eu vivo para poder satisfazê-lo sem cobrar que ele me satisfaça um pouco, talvez eu esteja lidando com um transtorno de dependência afetiva, um transtorno de personalidade de dependência. Cabe agora à pessoa ser honesta e leal consigo mesma e fazer um exame de consciência e falar, realmente, eu tenho uma dependência afetiva. Por quê? A dependência afetiva não é uma escolha minha, não é uma escolha sua, é uma consequência, é uma construção. Ninguém tem culpa por ser depressivo, ninguém tem culpa por ser ansioso, ninguém tem culpa por desenvolver uma personalidade dependente. Isso são consequências das nossas experiências de vida e dos arquivos de memória que estão aqui dentro. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Quando eu desenvolvo essa competência de ser honesto comigo mesmo, então eu comecei a um processo de liberdade. Eu agora vou entrar no segundo passo, que é a autorregulação. Eu vou começar a regular a minha dependência do outro. Alguém escreveu alguma coisa? Você gostaria de ler, Gileuza? Tem como você ler aí, que eu tô sem óculos, não enxergo muito bem não, viu? Foi de Patti. Temos que aprender a nos valorizar, mas também saber compreender o outro. Dar e receber nunca é na mesma medida, mas se estiver muito desigual, não tem por que permanecer. Ok, Patti? Mais alguém falou? Deixa eu ver aqui. Só um momento. Andresa. A dependência emocional se torna um labirinto? Sim, se torna um ciclo até vicioso. Porque nós estamos lidando com um universo muito complexo. A mente humana, as motivações, os nossos porquês, os nossos paraquês, eles têm infinitas possibilidades. Muitas mulheres se submetem a uma relação agressiva
às vezes por se sentirem merecedoras, por se sentirem culpadas de alguma coisa que fizeram lá atrás. E para elas deixarem aquela relação, mesmo que estejam sofrendo uma agressão, é passarem por um outro processo pior ainda, um processo de culpa emocional. Por exemplo, nós temos aqui as pessoas que são sadomasoquistas e as pessoas que são masoquistas. Umas sentem prazer com o sofrimento da outra e outras sentem prazer com o próprio sofrimento. Será também que eu estou lidando com uma pessoa sadomasoquista ou uma pessoa masoquista? A mente humana é um universo de possibilidades. Então, eu falar para uma pessoa, saia, abandone, é muito simples. Qualquer um fala. Mas você compreender por que a outra pessoa está, aí é mais difícil. Fique à vontade. Exatamente. Sempre quando sou solicitada pela Justiça para fazer relatório, principalmente em questões de conflito familiar ou questão de guarda, que também envolve essa questão, é muito preocupante, justamente porque a gente tem toda uma vida por trás daquela causa, né? Tem todo um contexto, então a gente tem que estudar, tem que ver e não julgar o outro, né? Não julgar. A tal pessoa está nesse relacionamento porque ela quer, ela aceita. Mas, como você já falou muito bem aí, tem uma questão cultural, né? Tem essa a questão, o medo, né? O medo da solidão, o medo da questão da financeira, porque isso conta muito em um relacionamento, bastante, principalmente em um casamento. Eu não digo nem a questão do namoro, mas de um casamento, muitos deles sobrevivem em cima dessa questão financeira. Então, quando está bem, está tudo ótimo, maravilhoso. Quando não está, começa a surgir os problemas. E aí, o que é que eu faço numa situação dessa? Eu continuo tentando uma melhoria, mas meu parceiro está me agredindo, seja de gênero masculino ou feminino. Está sendo agressivo comigo, já não estou suportando mais estar nesse relacionamento. Devo continuar porque dependo dessa pessoa financeiramente ou porque dependo dessa pessoa para não ser vista na sociedade, como você mencionou a questão do divórcio, né? Então, assim, são vários fatores que interferem, né, em um relacionamento que leva a pessoa a depender de alguém para, como é que eu posso dizer assim, para ir adiante em um relacionamento no qual não está sendo prazeroso no momento, mas que prende. Então, quais impactos, né, isso pode causar na vida dessa pessoa que está vivendo isso? Quando você vive um relacionamento de agressividade, os níveis de cortisol aumentam excessivamente. Os níveis de cortisol, adrenalina, o próprio estresse, ele se torna extremamente agigantado. Com o nível de estresse elevado, com cortisol e adrenalina, o sistema imunológico vai ficar debilitado. A produção da serotonina, ocitocina e dopamina também vai sofrer um déficit na sua produção. Isso quer dizer que essa mulher vai, com o tempo, também perder o seu controle emocional. Ela vai possivelmente entrar em depressão ou viver altos níveis de ansiedade. E até a recuperação dela se tornará extremamente desafiadora. Eu penso que, como eu te disse, é muito melhor evitar uma situação dessa do que resolver depois que já aconteceu. É por isso que existe o namoro. É para você procurar conhecer quem é a outra pessoa. Se você não tiver essa capacidade de refletir, você vai pagar o preço. E às vezes o preço é muito alto. Como você bem mencionou, a mulher ela fecha os olhos achando que o cidadão é maravilhoso, é o sapo que virou príncipe, mas na verdade é o príncipe que virou sapo. Exatamente o lado oposto.
e ela agora vai precisar de apoio de fora. Então, você, como assistente social, vai ter que muitas vezes tomar decisões que nem a própria vítima tem coragem de fazer, o que causa também uma certa responsabilidade da sua parte como assistente social, porque esse homem pode querer achar que você é culpada pelo fato de ele ter sido chamado na delegacia ou tomar uns tapas no pescoço, no pé do ouvido. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande sua. Mas eu penso que o diálogo é o processo pelo qual toda relação amorosa, toda relação afetiva deve passar. Mas a partir do momento que eu percebo que o outro perdeu o respeito por mim, que ele tentou me agredir com palavras, eu prefiro passar fome do que continuar com uma pessoa dessa. Porque eu penso que muitas palavras ferem muito mais do que um tapa. A agressão física já é muito dolorosa e inadmissível, mas algumas palavras machucam muito mais do que um tapa no rosto. Eu tenho aqui uma pergunta da Jéssica, me permita responder. Qual a diferença de abuso emocional e abuso psicológico? O abuso emocional é quando existe uma relação muito grande entre os dois, tá? Não tem como você lidar com a questão psicológica sem lidar com as questões emocionais. Na verdade, são as nossas emoções que controlam a nossa vida. São as nossas emoções que definem o nosso sentido de existência. Mas nós poderíamos separar aqui em alguns aspectos. Quando eu lido com as emoções, vamos colocar que eu estou lidando, popularmente falando, a respeito da minha dependência afetiva do outro. Então, alguns homens, como algumas mulheres, sabendo que você gosta dele, que você tem um carinho muito grande por mim, o outro termina te desvalorizando. E aqui está um conselho, Girleusa, que eu quero passar para vocês, mulheres que estão aqui. Nunca demonstre para um homem que você o ama excessivamente. Quando um homem se sente muito confiante no sentimento da mulher, ele tende a desvalorizar esse sentimento. Mesmo que você o ame, que você goste muito dele, nunca demonstre na sua totalidade. O homem, digamos assim, ele é conquistador e ele precisa de estar reconquistando essa mesma mulher continuamente. Então, quando uma mulher dá muita segurança para um homem, ele tende a se sentir majoritário, ele tende a se sentir o rei da cocada preta e dominar a relação. O ideal é que essa mulher domine a relação, já que o homem tem mais possibilidade ou ele tem uma maior tendência para a traição do que as mulheres. Apesar de que também muitas mulheres estão invertendo esse quadro ultimamente. E o abuso psicológico tem muito a ver com a questão da exigência, do menosprezo. É quando o homem começa a falar que você não presta, que você é burra, que você é incompetente. Então ele passa para um abuso psicológico. Então, só repetindo, a questão do emocional é quando eu me aproveito do sentimento da pessoa para subjugá-la, por causa do sentimento que ela tem por mim. E o abuso psicológico é quando eu começo a causar baixa autoestima nela, falando que ela não pode, que ela não consegue, que ela faz tudo errado, que ela é burra. Então eu conduzo essa pessoa a um processo de auto-menosprezo. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um momento. Livinha, Marisa, parabéns pela live, muito importante. Esse tema, um abraço, vou ter que sair, um abraço, Gileuza, ok, você também. Josi, até que ponto a dependência emocional afeta quem sofre de ansiedade completamente? Quanto mais uma pessoa ansiosa, maior será a possibilidade de uma dependência emocional ou dependência de uma outra pessoa. Então, a dependência emocional, ela se liga diretamente à autoconfiança. Quanto menos for o nível de autoconfiança, mais dependência do outro. Ok? José Jackson. Josi, boa noite, ok.
Muito bem, fique à vontade, Gileuza. Estou vendo que minha família por inteiro está aqui na live, né? Jackson, meu sobrinho, Jéssica, minha sobrinha, Andresa, minha cunhada, tá? A família por inteiro. Assim, é muito importante essa temática, e eu vi que houve muito entrosamento, né? As pessoas participando, foi muito bom, porque é um assunto que mexe com o ser, né? Quando mexe com a gente vê de perto, a gente já passou, quem nunca passou por alguma dessas coisas que você já citou, né? Não totalmente a pessoa ser aquele dependente doente, vamos dizer assim. Mas quantas pessoas já não se relacionaram, tiveram medo de terminar? Quantas pessoas levaram relacionamento por bastante tempo devido ao medo de vários fatores, né, que a sociedade nos impõe. Então, é muito importante, está muito gostoso o papo, está maravilhoso. Você Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, Gileuza, de Maria Cíntia. A pessoa que causa abuso psicológico sabe o que faz? Não. Na maioria, ele não sabe o que está fazendo. Em todo comportamento humano, existe uma dor a evitar e uma emoção positiva a ganhar. Muitas vezes um homem que tem baixa autoestima, ele procura menosprezar a mulher para se sentir um pouco melhor consigo mesmo. Então, muitos homens não sabem o que estão fazendo. Na maioria das vezes, na verdade, nós seres humanos causamos mal um ao outro sem sabermos que estamos causando, principalmente quando nós nos relacionamos com essa pessoa. Quando se trata de uma briga na rua, então nós já temos um pouco mais de noção do que o que nós queremos fazer. Mas quando se trata de uma relação afetiva amorosa, nós nos magoamos sem percebermos que estamos fazendo. É por isso que um casal que não dialoga, a possibilidade da agressividade é muito grande. Se eu não dialogo, se não existe um diálogo entre eu e o outro, o que vai existir é uma competitividade de quem tem razão dentro da relação. Então, um homem quer mostrar que o que ele fala está correto, a mulher quer falar que não, quem está certa é ela, eles não conseguem ter argumento para um convencer o outro, porque nesse momento a questão do ego está evoluído e ele não está preocupado em quem tem a razão, ele quer defender a sua posição. E dentro dessa questão, quando eles começam a argumentar que um não ouve o outro, começam a ter que gritar. Agora, a competitividade não é mais argumentativa, é para ver quem grita mais. E depois, quando o grito chega no seu limite, aí nós partimos para um terceiro estágio, é quem consegue ofender o outro mais. Quando esse terceiro estágio passa, que um começa a ofender o outro com palavras, você não presta, e começa um jogar os podres do outro sobre a mesa, aí parte-se para a questão da agressividade física. A mulher inteligente, ela não discutiria nunca com um homem. Porque um homem dificilmente vai se submeter à argumentação de uma mulher. Por causa do machismo, por causa do ego e por causa de outros fatores. Uma mulher inteligente, ela é capaz de mudar esse quadro. É fácil? Não. É possível? É. Mas tem que ter muita sabedoria. A minha mãe foi uma dessas mulheres. A minha mãe, ao invés de discutir com meu pai, ela ficava calada. Eu aprendi muito com a minha mãe e recentemente eu até agradeci a minha mãe porque ela me ensinou a humildade. Às vezes, algumas mulheres criam problemas. E de que forma? Eu vou te contar um caso de uma pessoa que falou o seguinte para mim: eu sou paraibana e eu não levo desaforo para casa. Ou seja, é uma ideia cultural completamente disfuncional, uma ideia cultural complicada que causa problemas. Quem disse que o lugar que eu moro ou o estado que eu nasci determina a forma como eu devo me comportar? E a minha capacidade de pensar, a minha capacidade cognitiva,
Então, como é que eu dirijo a minha vida? Se eu não posso resolver um problema, eu não irei complicá-lo ainda mais. Mas algumas pessoas, devido ao seu caráter, devido à cultura de onde elas vêm, da influência familiar, eles provocam e aí geram consequências maiores ainda. Se essas mulheres tivessem habilidade de relacionamento, ela possivelmente teria maior chance de mudar a forma como elas se comportam e até exercer grande influência sobre a relação do seu companheiro. Temos aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui alguma participação. Xixi Variedades, boa noite. Como fica uma mulher que passa muito tempo com uma pessoa abusiva? Olha, Xixi Variedades, né? Eu acho que é isso. Chique Variedades. Xixi, né? É chique Variedades. Toda pessoa que se depõe, que se submete a uma submissão depreciativa, ela termina sendo influenciada por essas ideias. A sua autoestima desfavorece, a sua capacidade de acreditar em si mesma se esvai e ela se sente praticamente um lixo. É muito importante que essa mulher não se submeta, em hipótese alguma, a uma questão de opressão promovida por esse homem. Se o homem começou a te oprimir, você tem que ter esse desconfiômetro. Perceber que ele começou a abusar de você. Em qual momento isso acontece? Quando ele começa a falar alto com você e não permite que você se explique. Nesse momento, você tem que tomar uma atitude e demonstrar que você deve se impor diante da relação. Mas não é se impor desafiando, é se impor com sabedoria. Como eu disse para vocês, relacionamento é uma habilidade que deve ser desenvolvida. Ninguém nasce sabendo se relacionar. Você aprende a se relacionar. E a mulher, ela tem grande poder em suas mãos se ela souber usar as suas competências. Mas para isso ela precisa de se desvencilhar de uma série de ideias culturais e familiares altamente disfuncionais. E uma delas é: não levo desaforo. Se gritar comigo, eu grito de volta. Vá pelo que a Bíblia ensina. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas mulheres estão sofrendo abuso, não é porque o homem é perverso, é porque ela não está sabendo lidar com esse homem com quem ela se relaciona. Eu já tive muitos casos de mulheres que vieram até mim para se divorciar, porque o homem estava com uma outra mulher e elas conseguiram reverter o caso. Passaram a fazer a coisa certa, da forma certa, no momento certo. Então eu tenho que ter noção desse timing. O que é que eu devo fazer em cada momento? Como eu devo me comportar? Eu tive um caso de uma mulher que me procurou. Ela é uma mulher de 38 anos. Ele estava com uma garota de 18 anos. E dentro dessa situação, ele alugou uma casa para ir morar com essa outra garota. E estava pedindo, e não queria se divorciar dela. Ela então me procurou para eu preparar o filho dela para o divórcio deles. Eu perguntei para ela: você gosta dele? Eu disse: gosto. Você gostaria de tê-lo de volta? Ela disse: muito. Mas, doutor, eu já tentei e não deu certo. E eu perguntei: será que você tentou da forma correta? Será que você tentou no momento certo? Será que no momento certo você fez a coisa certa? Ela começou a me falar. Eu disse: não é por esse caminho. Os homens têm necessidades emocionais. E uma das necessidades emocionais que o homem tem é de palavras de encorajamento. As mulheres não falam isso para os seus homens. As mulheres muitas vezes não estão valorizando o trabalho que o homem tem de ir para a rua e trazer o pão de cada dia,
de compreender o seu esforço também. Uma mulher que começa a encorajar o homem, vá, meu bem, você vai conseguir, eu confio em você, vai dar certo. As coisas começam a mudar. Ela começou a usar com palavras de encorajamento, deixou de perguntar por onde ele estava para perguntar como ele estava, porque as perguntas que nós fazemos, a mente absorve de uma forma ou positiva ou negativa. Eu tenho que saber estruturar perguntas, eu tenho que saber como conversar com o outro, eu tenho que saber que determinada forma como eu falo, ainda que a intenção seja boa, pode causar um efeito completamente negativo. Então eu tenho que compreender o outro, e isso não é muito fácil, é um grande desafio, mas é possível, é. Resultado, depois de 3 meses, eu estava andando pela rua, um caminhão parou perto de mim e me gritaram, doutor, Daniel! Me chamaram, eu não reconheci quem era. Quando eu cheguei, o esposo dela falou para mim assim, eu quero te agradecer, porque você ajudou a minha esposa a me ter de volta. E hoje eu estou muito feliz com ela. Então aqui fica a pergunta. Será que eu estou sabendo me relacionar com a outra pessoa? Será que o comportamento desse homem não é uma reação ao meu comportamento? Bom, eu acho que tem mais uma pergunta, me permita. Só completando o que você falou, Sim, essa questão foi bem interessante. E assim, que as pessoas possam ver, né, e entender e se colocar no lugar do outro. A questão da empatia, né? Que você frisou muito bem aí. Se colocar no lugar do outro. Será que o que eu estou querendo é o que a outra pessoa também está querendo? Então, são 2 pesos na mesma medida. A gente tem que ter o cuidado justamente para que se tenha um relacionamento saudável, que a gente saiba entender, compreender o outro. Muito bom, Gileuza. Temos aqui Pátio Gomieri falando, e principalmente quando um homem estiver alcoolizado. Não se discute com um homem alcoolizado. Não se discute com um homem que está demonstrando agressividade. Eu me calo. Mas eu não me calo por baixa autoestima. Eu não me calo por me sentir menor do que outro. Eu me calo por inteligência. Eu me calo por sabedoria. Quem fala demais, fala o que não deve e ouve o que não quer. Então, muitas vezes, o silêncio, uma submissão inteligente, tem um poder muito grande sobre outras pessoas. Vocês, mulheres, eu volto a repetir, têm um poder imenso. Eu conheço um caso de uma mulher linda e maravilhosa que passou por uma experiência incrível. Um cidadão feio para chuchu, sem nenhuma beleza externa, sem nenhuma beleza física, se apaixonou por uma garota linda. Então, a história é um pouco longa, mas eu vou somente resumir. O final foi que essa mulher linda se casou com esse homem destituído de beleza física. E um dia perguntaram para ela, por que você não namorou com fulano de tal, que era um homem rico e tão bonito? Ou por fulano B, que era um homem tão incrível e maravilhoso? Foi se apaixonar por aquele homem baixinho e feio. Ela aí fez a seguinte pergunta, como é que eu poderia não amar uma pessoa que me ama tanto? Será que esse homem se sente amado por mim também? Será que eu consigo fazer com que esse homem se sinta amado? Será que eu estou atendendo às necessidades emocionais dele? Existem 6 formas que as pessoas se sentem amadas. Se eu não atender a essa forma exclusiva desse homem, ele não se sente amado. E aí começa uma série de intrigas e complicações. E aí eu posso falar no outro momento sobre essas 6 formas em que as pessoas se sentem amadas. E quando você atende a essa necessidade emocional, as pessoas parecem que se derretem como açúcar no café. E fica a vida muito mais doce. Livinha está aqui falando, parabéns pela live, top demais. Obrigado, Livinha. Alice, o que fazer quando se é vítima de violência? O que fazer quando se é vítima de violência emocional?
Minha Alice, sobrinha, viu? Tá a família ok. inteira aqui. Alicia, a primeira questão que ninguém impõe é a aceitação de uma violência emocional. Eu posso falar o que quiser para você, as minhas palavras poderão ter acesso ou não a você. Essa será uma escolha sua. A partir do momento que você consegue se blindar para o que as pessoas falam, então elas não te atingem mais. Existem muitos exercícios hoje baseados na neurociência e em outras áreas também que você pratica e você não se ofende e você não se incomoda mais. Mas se você está passando por um abuso de uma violência emocional por alguém com quem você está se relacionando, eu aconselho que você se afaste dessa pessoa para ele poder sentir um pouco a sua falta. Se você se ausentar para o outro sentir a sua falta, é uma forma de você convidar silenciosamente o outro para um diálogo. Toda relação amorosa, ele é um contrato, ela é um contrato. Então, antes de se iniciar uma relação amorosa, é preciso estabelecer normas. É preciso se estabelecer cláusulas. Olha, para eu me relacionar é assim, assim, assim. Estabelecer regras. Se você não estabelece regras, você não pode cobrar do outro. Então, quando eu inicio um relacionamento, eu devo apresentar um contrato, digamos assim, de como é que eu pretendo me relacionar com uma pessoa, se ele aceita ou não. Tá bom? Eu acho que tem mais alguma coisa aqui por baixo, deixa eu ver. Live tá top, parabéns. Obrigado, Jéssica. Eu e a Gileuza agradece, tá bom? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Onde é que estamos? Daniel, Ok. Oi. também é importante as pessoas saberem a questão de quando se torna algo como é que eu posso falar assim, tipo, fora do controle, vamos dizer assim, fora do controle. Né? Tudo tem limites. Então, que busque ajuda, seja ajuda psicológica, seja ajuda policial, né? Mas que busque ajuda, não se cale, porque é como a gente iniciou a questão do feminicídio e a preocupação é justamente essa, né? De levar à morte. Então, assim, esse é o último, vamos dizer assim, que é o último topo de uma relação. Então, quando se chega a esse topo, já tem excedido todos os limites possíveis. Então, ter esse cuidado de quando se tornar uma relação insuportável, buscar ajuda, busque ajuda, não se cale. Na verdade, Gileuza, eu acho que uma mulher sábia não deve esperar a relação chegar em um nível extremo para poder buscar ajuda. Quando ela perceber que está sendo menosprezada, que está sendo oprimida, que ela não tem mais o direito de falar, que ela não tem mais o direito de voz, que ela não pode mais se expressar, que ele começou a gritar com ela, já passou do momento de buscar ajuda. Vai buscar primeiro, conversa com a assistente social, ela vai avaliar o seu caso, se é um caso de polícia, se já apanhou, se já foi espancada, tem que ir para uma delegacia, porque alguns homens só respeitam a força. Claro que essa mulher tem medo também de o policial pegar o marido dela, dar uma surra e depois ele vir descontar em cima dela outra vez. Então as mulheres têm esse medo muito grande. Então eu mandar uma mulher dar uma queixa é muito fácil, porque não sou eu que estou com medo de depois ele vir para a revanche, porque para ele apanhou da polícia, do policial por minha causa. Então, será que dar queixa é a melhor coisa a se fazer? É uma questão a se pensar. É uma questão a se pensar. Mas aí é que está a questão. O que a mulher deve fazer é não permitir que chegue a esse ponto. Que chegue a esse ponto. Ela tem que estabelecer medidas.
Ele começou a falar alto comigo, eu já tenho que reagir imediatamente. Onde passa um boi, passa uma boiada. Eu tenho que estar atento. Às vezes, nós permitimos que essa relação agressiva vá se agigantando. Eu tenho que estar consciente para o que está acontecendo, para eu não permitir que ela evolua. Se eu tenho uma ferida em minha perna, eu não posso esperar que ela chegue a desenvolver um tumor, a uma úlcera, para eu começar a tratar. Eu tenho que começar a tratar agora, antes que vire uma úlcera. Então é muito importante ter essa sabedoria, ter essa percepção. Mas como eu disse para você, as pessoas não nascem sabendo se relacionar. Relação humana é uma habilidade aprendida e nós temos que ensinar as pessoas a se relacionarem uma com as outras. A partir do momento que você começa a se relacionar funcionalmente, efetivamente, o outro permite ser influenciado por você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sandra, temos pessoas aí nos vendo de Portugal. Sandra, minha prima. Flávio, boa noite. Coenho, Arruda. Bom, Gileuza, eu quero também convidar aos meus seguidores que te sigam, tá bom? Você é um excelente profissional, comprometida. Eu também convido para que os seus seguidores, se quiserem me seguir, eu me sentirei prestigiado. Já indiquei você para alguns, viu? Tá ótimo. Nos próximos dias, eu estarei com um programa de desenvolvimento pessoal, tá? A respeito do autoconhecimento, da autorregulação e de desenvolvimento de habilidades sociais e de liderança também. Tudo 0800. Eu vou anunciar aqui no Instagram. Que bom. Eu já acompanho você há bastante tempo. Eu acredito que a gente se conheceu desde 2012, 2013, não lembro. Mais ou menos isso. Já te conheço há bastante tempo, sigo o seu trabalho, acompanho o seu trabalho, sou admiradora. E para as pessoas, geralmente sempre o meu trabalho, a gente é uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissionais, tem outros profissionais, assistentes sociais, psicólogos, e sempre eu indico o seu trabalho para alguns psicólogos. Inclusive, uma colega minha que divide o mesmo espaço de trabalho comigo, que a abordagem dela é psicanálise. Então, eu falei sobre você, Ângela, para seguir seu trabalho, que é muito bom. E quando eu convidei, eu até, como é que eu posso dizer assim, eu postei umas fotos suas, fui um pouco atrevida, né? Postei umas fotos suas de trabalho com algumas celebridades, inclusive o Dr. Hollywood, que foi você esteve com ele. Doutor, foi. Isso. Eu falei que eles Eu não iriam acompanhei. Eu acompanhei o Dr. Hollywood na psicoterapia durante alguns dias. Ele chegou para mim, ele falou até para mim, eu acho que foi em tom de brincadeira. Ele falou para mim assim, olha, eu já tive psicólogos da Harvard, e você é melhor do que eles. Mas eu sei que foi brincadeira dele. Menino Gabriel está falando, oi, professor Daniel. Vou que você estava fazendo live e vou assistir. Que bom, Gabriel, seja bem-vinda. Ele viu que você estava fazendo live, tá vendo sua popularidade? Que bom. Gileuza, bom, vamos só resumir esse nosso bate-papo, tá bom? Eu falo que quando você estuda, é teleologia, não é teologia, teleologia. A teleologia é um ramo da filosofia que estuda a causa e os porquês que as coisas acontecem. Então, tudo o que acontece na vida, e principalmente o comportamento humano, tem uma razão, tem uma causa e tem um objetivo.
Nada acontece pelo acaso. Então, quando eu sou capaz de compreender a motivação do outro, quando eu sou capaz de entender o que ele está buscando com aquilo que ele está fazendo, eu desenvolvo maior competência, maior capacidade e sou até capaz de encontrar ferramentas para poder intervir no comportamento dessa pessoa. Agora, quando eu estou lidando com uma pessoa que tem um transtorno, então o peso já é muito grande e você não vai conseguir mudar. Eu me relacionei com uma pessoa que tinha um transtorno de personalidade e eu percebi que eu não ia conseguir mudar e eu preferi me afastar. E foi aí que eu mesmo entrei em depressão. Mas eu preferi pagar o preço da depressão do que pagar o preço de uma vida infeliz. Então, às vezes, você escolher de qual lado você vai sofrer menos é um ato de inteligência também. Verdade. Tá bom? Verdade. Tá bom, vamos encerrar, já vai fazer 1 hora, tá muito gostoso, tá muito bom, Foram mas, duas como eu já horas de live, falei, né? eu quero muito repostar, né, essas lives, justamente para que outras pessoas tenham acesso. Está sendo muito grandioso, está maravilhoso, você é um excelente profissional. O meu Gentileza objetivo, sua. imagina, Gentileza sua. o meu objetivo dessas lives que eu estou realizando é justamente nesse período difícil que as pessoas estão vivendo, que elas estão mais confinadas em casa, né? Então, aproveite esse momento para passar alguns conhecimentos e que sirva, né, para a sua vida, né? Que não seja apenas uma novela, achar que isso acontece com o outro, mas que a gente sabe que acontece com a gente também. Então, assim, é isso que eu gostaria de passar para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, e para as outras pessoas que irão ver futuramente esse vídeo. Agradeço demais, demais, por você ter aceitado o convite. Eu já tinha falado para as pessoas, né, com quem eu convivo, que seria uma live top, que você é um grande profissional, é um assunto muito gostoso de se ouvir, porque a gente sabe que por algum momento a gente já passou por isso, né? Então, deixo agora a palavra a você. Só reforçando o que eu já havia dito antes. Se eu estou submerso em um relacionamento abusivo e eu percebo que essa relação abusiva ela parte de um transtorno de personalidade do outro, saiba que você não vai conseguir mudar o outro. Então eu proponho que você busque um apoio profissional para que uma psicóloga possa de alguma forma avaliar o comportamento do seu parceiro ao ponto de ela conseguir razoavelmente dar um diagnóstico. Porque nós sabemos que existe uma diferença entre ser e eu estar. A pessoa que é um estado permanente, ele não muda. Mas uma pessoa que está é um estado transitório. Então, se essa relação de agressividade é permanente, talvez eu esteja lidando com uma pessoa com transtorno de personalidade. Então isso quer dizer que possivelmente ele não vai mudar nunca. E aí você está disposta a passar por isso ao longo da sua vida, mas se trata de situações específicas, então é uma questão de relacionamento. Você pode se adequar e através de um convite inteligente para dialogar com seu companheiro, vocês conseguirem afinar a relação de vocês dois. Mas volto a repetir, se o ato de agressividade do outro é uma consequência de um transtorno, saiba que não vai mudar. E porque dificilmente um homem vai aceitar um tratamento psicológico, até mesmo psiquiátrico. Porque a sua baixa autoestima e o seu ego não permite que ele tenha consciência, que ele admita a sua necessidade de procurar um profissional. A mulher, ela é mais fácil, mas o homem é muito difícil. O preconceito é muito grande. Mas voltando, se é um tá bom?
O nosso tempo acabou. Eu estou agora com mais 2% de bateria no meu celular e vai cair a qualquer momento. Pois, muito obrigado, Daniel. Agradeço as pessoas que estiveram presentes, certo? Aos seus seguidores, aos meus seguidores, a minha família que esteve aqui, meus amigos. E um obrigado especial para você. Muitíssimo obrigada. Para você também, Gileuza, você está super simpática, está bonita, toda produzida. Amei te ver aqui pela live também, tá bom? E depois, quando passar essa pandemia, quem saiba que eu esteja aí na sua cidade fazendo uma palestra com o seu grupo de mulheres. Será uma satisfação imensa.